Olá, bem-vindo ao Pode Falar de Saúde, podcast que tem como objetivo te auxiliar a ser mais saudável. Sempre aqui às segunda-feiras, às 19 horas, com novos convidados e novos temas para te trazer bastante conhecimento. Antes de darmos prosseguimento aqui com as nossas perguntas com a nossa convidada, gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros, Centro Clínico Lavi Schermer, com mais de 30 especialidades para te atender, além de laboratório onde você pode fazer o seu check-up. Também agradecemos ao Laboratório Biomed. Lá você pode fazer teste do pezinho, sexagem fetal, exame de DNA e vários outros como o seu check-up. Aproveite e marque logo. Agradecemos também aqui agora a nossa convidada, Viviane. Seja muito bem-vinda. Se apresente para nós. Muito obrigada. Então, meu nome é Viviane, eu sou graduada em enfermagem desde 2008 e eu ainda até brinquei, logo que fui convidada, para esse podcast, de que não me conhecem, talvez a grande maioria em Palmeiras, com relação à enfermagem, porque minha atuação não é aqui, eu estou desde 2013 atuando como enfermeira de maternidade no Hospital da Asa Norte, em Brasília. E eu trabalho, então, com puérperas, gestantes, recém-nascidos. E aqui em Palmeiras eu trabalho apenas com acupuntura. Só que hoje, nesse podcast, eu vim a convite falar especificamente sobre feridas e úlceras, E aí, aqui, a minha atuação vai ser de passar aquilo que eu tenho de conhecimento, com relação à enfermagem, de fato, Mas vai ser algo bem proveitoso, eu tenho certeza que vai contribuir com algumas pessoas e depois eu me coloco muito aberta a receber acréscimos de conhecimento, que é sempre muito importante, E feridas é um tema que me levou a fazer enfermagem aos 13 anos, quando eu me decidi enfermeira, me formar enfermeira, que foi exatamente com ferida, Foi acompanhando as feridas da minha finada avó. Perfeito, mais do que capacitada para passar bastante conhecimento aqui para nós. E você que está nos assistindo, fica até o final. Talvez você ou alguém da sua família já pode ter passado por alguma dessas situações, ter o diagnóstico de uma ferida ou de uma úlcera. Nós vamos falar aqui sobre diagnóstico, formas de tratamento e muito mais. Vamos lá para as nossas perguntas, então. Para começarmos, você poderia explicar para nós, então, Viviane, o que são feridas e o que são úlceras? Existe diferença entre esses dois contextos? Existe. As feridas englobam quaisquer lesões, que avancem a epiderme, a derme, o subcutâneo, até o tecido adjacente, Então, pode ter exposição óssea, exposição de tendões, enfim. Então, as feridas, de uma forma geral, elas são causadas por fatores inúmeros. Já as úlceras são um tipo de ferida, Só que com causas muito específicas, gerando, então, a classificação de úlcera pelo tempo de exposição que essa ferida tem. Exposição no processo cicatricial. Então, as úlceras têm essa característica de se tornarem feridas crônicas, que levam aí mais de 6 meses, anos. A gente tem úlceras com idade de 40 anos em processo de cicatrização, Então, essa é a grande característica. Então, toda úlcera é uma ferida, Mas nem toda ferida é uma úlcera. E muito importante procurar tratamento, para essas úlceras aí. Isso. Quais são as causas mais comuns, assim, de feridas e de úlceras, A gente poderia aqui citar alguns diferentes tipos, seja úlcera por pressão, úlceras venosas ou até as úlceras diabéticas, que tem o famoso conhecido pé diabético. Sim, sim. Então, as feridas, de um modo geral, a gente pode classificar como acidentais, porque são por materiais cortantes, pérfuro cortantes, uma leve escoriação que você tem ali, você se arranha, Só de agredir o tecido da epiderme, a gente já classifica como uma ferida.
E aí a gente tem os acidentes por arma branca, por arma de fogo. Então, a gente engloba todas as feridas mecânicas, as feridas que vêm por temperatura, que são, né, os queimados. Já as úlceras, a gente pode abranger essas que você citou, que são as mais comuns, que são as úlceras por pressão, causadas por longo período de fricção do corpo sob um material. Então, normalmente vamos citar os colchões, né? São pacientes normalmente acamados que, por longos períodos ali, e você, Amanda, como nutricionista, sabe que uma vez que a gente está acamada, a gente tem mudança no padrão corporal, né? Muito rápido, né? Muito. Então, a pessoa incha muito, ou a pessoa emagrece de uma vez, né? Ela perde significativamente a massa magra, né? E aí, isso faz com que o corpo, no impacto de ser tudo muito rápido e ficar ali longos períodos naquela posição, faz com que vá friccionando, aquecendo, dando sobrecarga mesmo, gravitacional mesmo. E aí começa a escoriar, lesionar e evolui uma feridinha. E aí, essas são as chamadas úlceras de pressão, né? Então, muito comum de pessoas acamadas. Já as úlceras venosas são pacientes que possuem problemas vasculares, de fato. Aí, as úlceras venosas, a gente tem muito costume de pensar nos pacientes de insuficiência venosa profunda, né? Que são acometimentos, né, com safena, com poplítea, né? Com irrigações mais profundas e extensas do corpo, do processo circulatório. Mas vale lembrar que existe o acometimento de úlceras venosas por capilares, né? Que são as varizes. E acontece também. Então, assim, tudo tem que ser avaliado para identificar. Isso aqui é uma úlcera, né, venosa ou é um tipo de ferida causado por um processo mecânico, né? Que às vezes está demorando cicatrizar, justamente porque não está dando a abordagem correta, né, no processo do curativo. E aí essas úlceras, elas acontecem, então, porque existem as úlceras venosas, porque existe um déficit circulatório. Então, não é qualquer pessoa que vai desenvolver uma úlcera venosa, né? A úlcera venosa tem uma característica muito peculiar. Ela sempre acomete o membro inferior esquerdo e sempre próximo ao maléolo, ali na altura da canela, bem dizer assim, um pouquinho para baixo. Por quê? Uma região de safena, né, que a gente sabe da importância que esse vaso sanguíneo cruza o corpo. E a grande dificuldade na abertura da úlcera venosa é a dificuldade que o corpo tem de devolver o sangue para o coração. Então, lá próximo ao pé, lá nesse local que ela é acometida, é o local mais distante que a gente tem do coração, né, no corpo. Então, é essa dificuldade do sangue voltar e lá fazer toda a troca gasosa, né? E reoxigenar voltando de novo, né? E aí acontece que essa úlcera demora muito no processo de evolução. Eu diria que é uma das mais crônicas, né? Que a gente conhece, assim, na medicina. Porque os pacientes realmente, às vezes, a gente vai falar um pouco disso, que não respeitam o processo de cura dessa úlcera. Às vezes quer curar muito rápido e não segue o tratamento. E precisa de muita contribuição, né? Porque aí o corpo não consegue devolver esse sangue por si só, se existe um colapso circulatório, né? Então, eu preciso proporcionar a melhora da condição dessa circulação, né? E as úlceras diabéticas, existe aí uma doença de base, a diabetes, né? Então, está vendo que são bem específicas as ulcerações, né? As causas delas. Existe uma doença de base e 100% estará com níveis, né, de glicose desordenada no corpo. Então, assim, se você é um paciente diabético, independente de tipo 1, tipo 2, e não se preocupa com o controle da glicemia, né, de fazer o controle da glicemia,
qualquer esbarrão, qualquer calo que você fizer de um sapato, né, ele pode proporcionar, sim, a abertura de uma úlcera de pé diabético. Fica aí o alerta para você que está nos assistindo sobre os cuidados que você deve ter e a atenção sobre os sinais de uma possível úlcera ou ferida. Como enfermeira, Viviane, você poderia trazer para nós aqui como que é feito o diagnóstico e avaliação dessas úlceras, dessas feridas? Existem alguns sinais de gravidade para que o pessoal que esteja assistindo, eles possam entender esses sinais em alguém que eles conhecem ou neles próprios? Então, eu digo que avaliar um processo de ferida é o que a gente tem de muito desafiador, sabe? Porque existem várias classificações das feridas, né? E a gente tem que incluir o ambiente que aquele paciente está inserido, né? O padrão alimentar que a pessoa está inserida. Então, tem uma série de coisas a se avaliar. Então, até para eu chegar e fazer um diagnóstico, eu tenho que abrir minha cabeça, abrir o leque para isso. Até para um possível cuidador, no aspecto de que, peraí, essa ferida está assim porque foi natural do processo ou foi porque já fez uma abordagem inicial de forma incorreta, né? Mas, enfim, quando a gente vai avaliar uma ferida e fazer o diagnóstico dela, né, para a gente iniciar um protocolo de tratamento, a gente pega, às vezes, uma ferida nessas condições que eu estou dizendo. Às vezes, a pessoa demora muito a chamar, né, um estomaterapeuta, que é uma pessoa especialista em feridas, né, que na enfermagem a gente tem essa especialização. E quando demora muito, a gente tem algo que a gente fica levantando vários insights internos de será que começou assim? Será que como foi o processo inicial? E às vezes o paciente não expõe toda a informação, né? Mas tá, chegou lá na nossa dificuldade, a gente tem lá a ferida, a gente precisa identificar primeiro qual a localização dessa ferida. Quando são úlceras por pressão, né? Que são aquelas que a gente ficou lá friccionando porque o paciente é acamado, a gente já sabe que as predisposições são ali na altura do quadril, né, que fica bem apoiado ali na cama, os maléolos, né, o calcanhar, os cotovelos, até as orelhas, né, aparecem úlceras por pressão. Então, a primeira coisa é identificar qual a localização. Lá nas úlceras venosas, a gente lembra, tá lá, no membro inferior, é esquerdo, epa, peraí, será que não tem algum problema circulatório aqui? Identificada a localização, a gente vai começar a ver os estágios em que está. Os estágios padrões, assim, para todas as feridas, a gente identifica eles e classifica estágio 1, 2, 3 e 4. Então, a gente identifica se tem acometimento de epiderme, a parte mais superficial, né? E aí vai aprofundando para um acometimento até chegar ao tecido subcutâneo, e chegando no quarto até a gente chegar em tecido adjacente. E a exposição de tendões, exposição óssea, né? Que aí é bem cauteloso, aí a gente tem uma iminência, né, de muito risco para um osteomielite, por exemplo. E aí, uma vez que essa infecção, né, contida nessa ferida, cai lá na corrente sanguínea, né, que a gente sabe que a boa produção, né, do sangue, que a produção do sangue está ali dentro dos ossos, né, e aí cai ali, espalha rapidamente, o paciente evolui uma sepsemia. Então, assim, é perigosíssimo a ferida. Então, é complexo avaliar por esse motivo. E aí a gente vai ainda mensurar essa ferida em largura, comprimento, profundidade, né, para a gente identificar. E aí a gente vai pegar o tecido lesionado e fazer uma avaliação minuciosa de... Aqui tem um tecido de granulação, está vermelhinho, né? O granulado está ali cheio de colágeno, um processo fibrinoso, uma coisa que está evoluindo para o fechamento. Ou está um tecido infectado. Se ele está infectado, né, de micro-organismos, normalmente bactérias, então a gente vai identificar, tem pouco exudato, que é secreção. Tem muito exudato. Então, a gente tem que avaliar essas características, porque isso designa os produtos que a gente vai levantar para fazer a abordagem. E ainda há os tecidos necrosados,
que é pele morta, né? E aí a gente tem que identificar, porque tem toda uma limpeza a ser feita ali. Seja ela química, seja ela mecânica, cirúrgica, né? Mas tem que ser feito. Então, as feridas é nessa complexidade toda para fazer uma avaliação, sabe? Muito dependente, então, do tipo de ferida, causa e gravidade, certo? Por isso que você que está assistindo aí, sempre lembre-se de procurar auxílio de um profissional adequado para tratar essas feridas e essas úlceras. Vamos falar um pouquinho de medidas preventivas. Nós já falamos sobre algumas causas, como pé diabético ou tempo de pessoas acamadas muito longo. Então, o que seriam medidas preventivas assim que podem ser tomadas para evitar o desenvolvimento de úlceras, especialmente nesses casos que a gente citou? Então, não tem um método fixado e padronizado para todas as feridas, né? Como são inúmeras. Então, para a gente conseguir evitar, vamos pegar aí, vamos falar dessas 3 que a gente tem abordado aqui. Para a gente evitar, de um modo geral, a gente tem que tratar doenças bases, sabe, Amanda? Então, assim, se eu já tenho uma doença no meu organismo, se eu sou hipertensa, se eu sou diabética, se eu sou portadora de insuficiência venosa, então, aí já o primeiro alerta é aí. Então, eu tenho que cuidar, sim, da minha doença de base, porque ela vai levar não só a complicações com a ferida, mas ela vai levar a complicações secundárias e terciárias às feridas, porque existe o acometimento de uma ferida e ela pode evoluir a um processo de doença em outra parte do corpo, né? Não necessariamente só ali naquele local, tudo interligado, né? Tudo conectado. Então, se a gente for parar e puxar, então, úlceras de pressão. Então, fazer, de fato, né, a troca, né, de posição. Então, eu tenho que virar o paciente, rotacionar a cada 2 horas, não deixar o paciente molhado, né? Não deixar ali úmido. Tá com uma retenção de líquidos. Ei, vamos chamar o médico, a gente precisa de uma avaliação, porque ficar inchado também aumenta o contato. Né? E aumenta a sensibilidade. E aí se preocupar com o aporte nutricional. É extremamente importante, né? Então, assim, o acamado, eu já tenho dificuldade com atividade física. Eu tenho que partir por atividades relacionadas à fisioterapia, de suma importância, né? Ter um fisioterapeuta acompanhando. Porque a pessoa não pode ali fazer um movimento, mas existem movimentos que, às vezes, até o acamado, ele está ali consciente, né? E ele consegue executar. Ou que o próprio fisioterapeuta execute por ele, né? Vai lá e estimule o próprio corpo a realizar um movimento. Então, no caso de úlceras por pressão, é essencial toda essa conduta. Dentro de úlceras venosas, tem que ter o acompanhamento do vascular. É imprescindível. Então, assim, dentro das úlceras venosas, como a gente determinou aqui, são úlceras as mais crônicas que a gente conhece, né? De mais difícil cicatrização. Então, fica mais exposto o tecido, fica mais vulnerável aos micro-organismos. Então, são pacientes que estão aí na antibiótico terapia, né? Fazendo antibióticos muitas vezes ao longo de um ano. Então, tem que haver, eu chamo muito cuidado para essa parte de ter um médico acompanhando de forma, assim, constante, sabe? Não é eu vou lá daqui só 6 meses, não. Não, eu tenho consultas periódicas com esse vascular. Porque ele precisa acompanhar e o leito da ferida tá bacana, tá evoluindo bem, mas tem um foco aqui. Aí, às vezes, ele decide por uma coleta de biópsia e vai lá, nossa, tem esse tal micro-organismo resistente, esse antibiótico aqui não cobre, eu preciso de X, né, antibiótico por tanto tempo. Né? Então, a gente precisa disso aí. Isso respinga muito diretamente no protocolo que eu ou outro colega, enquanto enfermeiro, vai abordar dentro do tratamento desse curativo, sabe? Da execução desse curativo. Então, tem isso aí. E além de que há uma necessidade de repouso.
Não tem como. Se a úlcera venosa, o processo é difícil de cicatrização, porque o sangue chega lá, oxigenado, né? Bonitinho lá do coração, vai lá até o membro inferior. Aí chegou lá, ele nutre lá aquele oxigênio, aí pega o gás carbônico e vai embora, né? Aí ele vai embora e não consegue ir embora. Além de ele não conseguir ir embora, ele está ejetando ali o que ele deveria jogar lá no pulmão para trocar novamente. Né? Então, eu tenho várias complicações que fazem com que eu não consigo fazer com que a borda aproxime. Eu não consigo fazer com que a ferida crie, né, um epitélio. Né? Então, elevação dos membros inferiores. Então, deitou lá, um Tredelenburg, coloca as perninhas para cima. Né? Então, a pessoa que é portadora de úlcera venosa, ela tem que ter total consciência. E se ela for inconsciente, né, para esse tipo de raciocínio, ela tem que ter um cuidador, um familiar que compreenda de fato que a pessoa precisa elevar os membros, periodicamente, mais de uma vez por dia. Então, tem que elevar, descansar, levantou, andou, fez uma atividade ou outra, mas tem que ter o repouso. Se essa pessoa é ativa, né, se ela não tem mais nenhuma outra complicação, fora essa úlcera venosa, é interessantíssimo a caminhada. É interessantíssimo procurar um educador físico que auxilie ela. Olha, você consegue já fazer uma musculação, né? Você consegue aumentar o aporte muscular, que muito trabalha a reoxigenação também, né, do tecido. Enfim, precisa de uma abordagem multiprofissional. Não é restrito a aquilo que a enfermeira ou a equipe de enfermagem, em nome da técnica de enfermagem, vai te orientar só com relação a não molhe essa ferida, né? Ou coloque as pernas para cima. Isso é o mínimo, mas tem muita coisa em volta quando a gente para e reflete que a gente é um ser humano complexo, né? E aí a gente tem até a questão, quando a gente define o que é saúde, que é o verdadeiro equilíbrio físico, mental, psicológico, né? E também espiritual. Então, eu tenho entraves nesse aspecto, do tipo respeito, né? Não quero entrar em detalhes no quesito religião, né? Tem um Deus que eu creio e todos são abertos a crer naquilo que eles acreditam, né? Ou naquele que eles acreditam. Mas você tem que se apegar a essa parte de eu tenho fé, eu tenho positividade com relação ao processo. Porque o corpo reage emitindo, né, hormônios, felicidade, tudo isso favorece. Diretamente favorece, né? O encorajamento, ele favorece. E dentro das úlceras diabéticas, o controle da doença de base, da diabetes, é imprescindível. Então, assim, eu preciso de um acompanhamento nutricional. Eu preciso de uma atividade física regular, sabe? E eu preciso tomar cuidado com o excesso de... Eu vou usar esse termo entre aspas, porque é o que me vem na cabeça. O excesso de liberdade que eu tenho para fazer tudo. Porque uma vez que você é diabético, e se você estiver descontrolado no padrão glicêmico, se você for ali no fundo do quintal, bater uma enxada, tirar uma mandioca e você esbarrar, bater no pé, vai evoluir. Né? Eu tenho acompanhado recentemente um caso de um pé diabético que evoluiu após a bicada de uma galinha no pé. Então, assim, se eu não estou me cuidando, eu preciso, pelo menos, me privar de alguns excessos. Alguns excessos que eu disse, que eu me refiro a riscos, né? Iminente. Eu vou ali no fundo do quintal, eu posso me machucar, sabe? Então, tem que ter esse zelo, sim. Né? E para o pé diabético é isso, sabe? É o controle... alimentar, talvez ele é o imprescindível de tudo isso. Essa é a forma preventiva de evitar, né? Para finalizarmos aqui, vamos para a nossa última pergunta. Na sua carreira aí, nesses anos de contato com a enfermagem, tem alguma experiência marcante ou algum caso que você poderia compartilhar conosco sobre úlcera ou sobre ferida? Então,
eu sou apaixonada por feridas, né? É o que me move, né? Como eu disse, foi o que me trouxe à enfermagem. Só que aí, depois que eu decidi constituir minha família, eu coloquei prioridades. Então, eu queria colocar uma segunda oportunidade de trabalho que me permitisse controlar minha agenda. E a ferida não me condiciona essa qualidade de vida. Por quê? Porque se o curativo satura, se ele enche de secreção, se acontece, pousou uma larva, tem miíase nessa ferida, eu preciso ir lá imediatamente. Então, eu não posso esperar o dia seguinte, eu não posso me poupar, me privar do final de semana. Partindo disso, eu não tenho atuado junto a feridas. Aí, o que acontece? Como eu trabalho com acupuntura, e os que já me conhecem na enfermagem sabem do gosto que eu tenho por feridas, aí eles marcam sessão de acupuntura e me chega com a ferida, né, Amanda? Aí eu vou avaliar essa ferida, não tem problema nenhum se você, como profissional de saúde, qualquer profissional, eu tenho muitos contatos aí, a própria doutora Andressa, que faz parte aí do grupo de vocês aqui desse podcast, a Marta Carnaúba, que para mim é uma grande referência como enfermeira do nosso município, né? Nossa precursora de estratégia de saúde da família no estado de Goiás. A Nara, que foi uma aluna minha no curso técnico de enfermagem, né, que atua aí no município. Essas pessoas, a gente faz trocas muito frequentes, sabe? A gente faz troca de Viviane, me ajuda com isso, doutora, me auxilia nisso, Nara, você já viu isso, né? Marta, o que eu faço aqui? E a gente faz essas trocas. Então, eu até me posiciono, né? E por meio desse podcast eu posso, sim, estender esse convite a qualquer profissional, estudante da área da saúde, né? Ou cidadão palmeirense também, tem problema nenhum. Pode me mandar uma mensagem. Viviane, tem essa foto aqui dessa ferida. Se a foto estiver num ambiente sem luz, muito forçada, né? Uma luz amarela, uma luz, né? Se for uma luz mais branca ou fora do ambiente fechado, uma luz natural, é mais fácil de eu visualizar as características. Eu consigo ajudar nesse processo de vamos definir o que a gente vai usar, né? Porque o que tem de muito desafiador é fazer também o paciente entender que se eu comecei com X produto, eu posso não levar esse produto até o fim do tratamento. Porque eu tenho estágios da ferida. Eu tenho estágios da cicatrização. Tanto que a cicatrização, ela é dividida, sabe? Em estágios primários, secundários, terciários. E tem os estágios, assim, em que eu tenho o processo inflamatório, né? E aí eu tenho a proliferação das células. E aí depois eu tenho a maturação, a aproximação das bordas, quando cria-se o epitélio, né, para fechar essa ferida. Então, é desafiador demais fazer com que o paciente entenda que vai lá, fulano vai avaliar, mas pode não ser o produto que eu vou usar do início ao fim. Então, desculpa. Então, isso é muito desafiador. Mas, dado essa situação de que os pacientes às vezes me procuram dentro da acupuntura e me mostram uma ferida, e não tem como eu não associar tudo e falar, olha, você precisa fazer isso com essa ferida. Então, eu recentemente, agora esse ano que terminou, de 2023, eu acompanhei a dona Yolanda, eu estou expondo o nome dela aqui, mas eu sei que ela não vai se incomodar, porque ela teve um sucesso tremendo com relação à recuperação da ferida dela. Há anos, assim, praticamente 10 anos em que ela está aí lutando com uma perna. E aí fez um enxerto duplo, sabe? E esse enxerto pega tanto a parte óssea como a parte muscular, né? E aí a gente trabalhou esse enxerto e ela seguiu todas as orientações. Ela não abria a ferida, né? O curativo, aliás. Ela não mexia. Pedia para ela não molhar, ela não molhava. E aí foi dando certo.
até que chegou a maturação da ferida, cicatrizou 100%. Ela, na medida do possível, ela cuidou da parte alimentar, sabe? Quando ela teve condições de fazer uma caminhada, de exercitar-se, mesmo que dentro do próprio quintal dela, ela fez isso, sabe? E aí, muito positivo. Há uns anos atrás, eu tive uma abordagem intermediada até pela doutora Andressa, que foi o senhor Beto, que a gente pensou, o senhor Beto, sabe quando você olha para o paciente e fala assim, meu Deus, não dá. Na ciência não vai, sabe? Quando você tem aquela expectativa ruim, né? Aquele prognóstico ruim. E aí foi uma úlcera por pressão, né? O nível extremo, né? Exposição óssea, foi aqui na região sacral. E aí eu falei com a família, olha, o que tem de promissor para fechar essa úlcera por pressão é o vácuo. E aí, como eu sou habilitada no vácuo, a gente locou o aparelho em Goiânia e eu instalei e acompanhei. E essa ferida fechou 100%. E o senhor Beto hoje convive com a família dele, né? É muito gratificante ver, né, a positividade disso tudo. Tem a Nilvânia, recente também, né? A mãe da Andressa, que a gente também aplicou vácuo, sabe? Vira e mexe, tem alguém que a gente sempre tenta auxiliar no diagnóstico. Mas tem alguns que a gente não tem colaboração, sabe? Tem inúmeros fatores e existem pacientes, sim, que, assim, expor muito o paciente em dar o nome dele quando não deu certo, sabe? Porque não é só a ciência que falha, sabe, Amanda? É a falta de positividade, é a falta de obediência, né? É a falta de compreender o próprio organismo e entender que eu tenho uma limitação e essa limitação ela pode ser temporária. Ela vai depender muito de mim para que eu consiga levar um tratamento por anos ou se eu quero enxugar esse processo rápido, e aí eu preciso de ter obediência, né? E aí, nós, enquanto profissionais, a gente não vai conseguir ficar lá o tempo todo vigiando, né? E chamando atenção e tudo mais. Acaba sendo tão desgastante, né? Esse processo, e aí, às vezes, o profissional é quem fala assim, você quer saber de uma coisa? Eu não estou conseguindo ajudar, eu vou deixar para um outro profissional abordar, porque, às vezes, o outro profissional vai abordar essa parte da necessidade do autocuidado, do autorreconhecimento, né? De trabalhar a espiritualidade. Tem tanto isso que vocês não fazem ideia do quanto tem, né? Porque essa pessoa fica lá, não vou melhorar, não. Não sei, não, acabou. Para mim, vou carregar isso pro resto da minha vida. Vai mesmo, sabe? Porque espiritualmente a gente emana, né, aquela vontade e a gente fala assim, a gente tem que aprender a pedir a Deus, sabe? A gente tem que falar assim, Senhor, me cura. Eu quero proporcionar aquilo que vai ajudar, mas eu quero a cura, né? Eu não quero entregar o meu processo, né? A minha ferida, o meu processo. Eu quero a cura. Enfim, então tem todos esses desafios aí. Existe um desafio, Amanda, que é bem difícil também para nós, dentro da estomaterapia, falar, que é sobre o que a gente vai usar como tratamento. Quais produtos nós vamos utilizar? Eu acho que a grande maioria da população conhece a colagenase, conhece o Dersane, conhece a Safigel. São produtos bons? Sim, mas tem coisa no mercado muito mais inovadora do que isso. A grande questão, talvez, seja não pegar a colagenase, o Dersane, a Safigel e colocar eles como os produtos que não funcionam. Mas hoje a gente já sabe que a vida média desses produtos, a ação deles no organismo é dentro de 12 horas. Então, o que significa isso? Que o dia tem 24 horas, que eu preciso fazer um curativo com colagenase 2 vezes ao dia. E aí, o paciente não quer isso. O profissional, eu vou dizer que até o privado, viu? Porque você imagina o fluxo de um posto de saúde com o mesmo paciente 2 vezes ao dia.
Se uma vez ao dia já está tumultuado, porque a demanda é grande. Então, assim, são produtos que não colaboram, né, com a complexidade que é em fechar a ferida. Então, hoje a gente tem produtos como os produtos de segunda pele, que a gente chama, que são as placas, umas ricas em colágeno, que é o estágio sem nenhuma infecção da ferida, outras ricas em prata, né? E aí tem que fazer a opção de um produto inovador. A gente tem os debridantes químicos. Então, e outra vantagem desses produtos novos? Eu coloco lá, limpo o leito da ferida, higienizo, né? E aí eu vou deixar essa placa pelo menos 3 dias lá. Isso significa 3 dias sem mexer na ferida. Então, assim, é tão menos exaustivo até para o próprio paciente, sabe? Te permite, eu vou ali na chácara um pouquinho, eu vou ali na casa da minha tia, eu vou dormir lá, eu vou na casa do meu filho, eu vou dormir lá de hoje para amanhã, de ter que poder voltar a qualquer hora, porque não tem a necessidade de fazer esse curativo novamente. Então, a população tem que se abrir para isso. E eu vou até ousar em sugerir para a própria população que a gente já tem esses produtos em Palmeiras. Uma grande expectativa como enfermeira é que as farmácias do nosso município se alertem para esses produtos. A gente tem sabonete PHMB, a gente tem soluções que você vai lá e quebra biofilme da ferida. Só de limpar lá, higienizar. Não precisa ser só com soro fisiológico. Então, eu ganho 1 mês de tratamento na ferida com uma lavagem dessa, de PHMB. Né? E aí, a Farmácia Lima, hoje eu sei ali, próximo ao Campo do Real, da Lohane e do Denis, de tanto verem e de vivenciarem na família a necessidade de curativo, eles têm hoje para ofertar algumas placas lá. Então, é bacana a população se abrir para isso, sabe? Eu acho que isso é desafiador, mas isso pode trazer mais abertura para muitas pessoas resolverem o processo de uma ferida bem rapidinho, ficar tranquilas, livres, né? Porque a ferida, ela te prende. Né? Perfeito, essa sugestão aí para a população aqui de Palmeiras de Goiás e as farmácias também. Auxilia na qualidade de vida, melhora da rapidez do tratamento para o profissional e para o paciente. Sim. Finalizamos aqui, então, o nosso podcast. Esperamos que você que esteja assistindo possa ter adquirido bastante conhecimento sobre feridas e úlceras e também deixamos o alerta aqui para você sobre a necessidade de prevenção, como nós falamos, de um diagnóstico bem feito e de um tratamento que não é feito somente pelo profissional. Afinal, o paciente também ele precisa estar inserido nesse tratamento. Como nós falamos aqui, principalmente citado pela Viviane, a saúde ela não é apenas a ausência de doença, ela é bem-estar físico, mental, social e a espiritualidade também exerce um fator importantíssimo nesse tratamento e na possível cura. Agradecemos novamente aos nossos parceiros, Centro Clínico Lavi Schermer e Laboratório Biomed. E esperamos você aqui sempre às segunda-feiras, às 19 horas, com novos parceiros e novos temas para te auxiliar a ser mais saudável. Até mais!